Momento de reflexão. Momento de reflexão. A palavra de Deus, ela diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Ela diz: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forrasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Aqui, Pedro, ele fala que nós somos peregrinos. Como peregrinos, percebemos que a vida, ela não nos pertence. Nós somos propriedades de Deus para viver ao serviço da sua glória. Quantas pessoas, querido, vivem por aí como se eles fossem donos de si mesmos. São egoístas, egocêntricas, mesquinhas, insensíveis, lutam somente por si mesmas, ajuntam só para si e vivem uma ilusão, a ilusão de serem imortais. Elas são dignas de compaixão. A nossa vida, ela pertence a Deus, e é isto que o apóstolo Paulo fala: quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Se você for hoje para Israel, você vai ver algo que vai te chamar a atenção. Ali nas areias do deserto da Judéia, você sempre vai ver grupos de homens que sempre caminham por aquelas montanhas. Eles ali caminham a passo lento, decididos, como se nada ao redor deles tivesse algum valor. E você sabe quem são eles? São os peregrinos no deserto. Peregrinos no deserto, na verdade, somos todos nós. O que muda são os desertos, mas a vida sobre a terra é uma grande peregrinação. Se todas as pessoas refletissem um pouco mais sobre essa verdade, certamente muito sofrimento seria evitado. Como também, para tantos outros, a vida seria menos mesquinha, talvez um pouco mais cheia de sentido e menos vazia, como a gente vê tantas pessoas andarem na rua, com seus corações vazios, com suas vidas vazias, vivendo uma vida sem sentido. Mas nós, como peregrinos, aprendemos uma outra lição. A nossa caminhada aqui na terra é uma caminhada passageira. É como uma neblina que de manhã aparece e à tardinha ela vai embora. Ninguém vive aqui para sempre. E por isso mesmo, essa peregrinação, ela deve ser consciente, para que ela também seja plena de sentido. Porque quando você tem consciência de que a sua vida aqui na terra é apenas uma peregrinação, e que Deus tem algo grandioso, que Deus tem algo glorioso para você, algo que a palavra de Deus diz que nunca subiu ao coração do homem, nunca olho humano conseguiu ver o tamanho da bênção que Deus tem para nós. Então, quando você entende a vida assim, ela se torna mais plena de sentido, porque as coisas desse mundo, elas passam a ter para você valor secundário. Sabe, querido, nós temos pouco tempo. Enquanto estamos aqui nessa terra, o nosso tempo é tão pouco para amar as pessoas que estão do nosso lado, para servir o nosso próximo, ser solidário com a dor dos outros, se libertar de todos os sentimentos mesquinhos que muitas vezes nós temos, viver a vida a serviço do bem, compartilhar o amor de Deus e abrir no nosso coração um espaço para que Jesus Cristo venha viver e reinar na nossa vida. A fragilidade da vida, ela não diminui sua beleza, nem o seu conteúdo. Nós somos andarilhos de Deus, querido. Sendo assim, vale a pena ser peregrino aqui nessa terra. Nós, como peregrinos, aprendemos também que é preciso
encontrar um sentido para a nossa existência aqui na Terra. Aliás, a busca de um sentido é exatamente a força que vai abastecer a nossa peregrinação enquanto estivermos aqui nessa Terra. Às vezes, corremos de um braço para o outro, de um emprego para o outro, de um lugar para o outro, de uma igreja para outra. Enfim, os movimentos da vida, eles refletem a busca de um estímulo que ultrapassa a nossa inquietação. Precisamos de algo além da fama, de alguém mais importante do que as coisas, de um sentimento que preenche o vazio, de uma fé muito maior do que simplesmente a tradição religiosa, de uma esperança que não caiba apenas no presente, e de um presente que olhe para a eternidade, e de uma eternidade que contempla o coração de Deus. Então, como peregrino, a gente precisa aprender 4 coisas: conjugar o verbo amar, exercitar a experiência do crer, praticar a bênção de servir e viver como um instrumento da graça de Deus para abençoar as pessoas. Então, somos peregrinos? Eis aí a nossa verdadeira condição humana. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 146, versículos 5 e 6. Ela diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há nele, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então, meu amado, você tem o Deus de Jacó como teu auxílio? Um Deus cuja esperança está firmada diante dele? Um Deus que mantém para sempre a sua fidelidade? Se você não tem, se coloque aí na presença do Senhor e peça para que Deus venha fazer morada na tua vida, no teu coração, para que a tua vida ela se encha de um sentido ainda maior e que você possa ser um peregrino do Senhor aqui nessa terra, enquanto o Senhor te aguarda na eternidade. Que Deus possa te abençoar ricamente com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.